Gente, então a partir de agora, nós vamos ver como que as estruturas vão se desenvolver a partir do intestino médio. Todo mundo de jaleco. Viu, Agenor, Giovana? Ô, professor. Beleza? Esqueci. Na próxima aula não pode esquecer, porque aí é lâmina, então a gente tem que usar, né? Fecha o jaleco, né, Gabriel? Vou te mandar um vídeo do Alexandre, você manda esse aí. Ô, podia organizar um evento, velho, pra cada hora. Tô pensando aqui, nós podíamos organizar uma extensão pra poder ganhar hora na faculdade. Vale hora que só curso. Que curso? Aonde? Gisele, onde? Beleza? 10 cards. E aí, não, tudo certo? E aí, Josué, vamos? Não vai contar nada, não. Agora é a aula. Depois vocês dispersam o corredor. Vamos lá, pessoal. Durante, então, agora pronto. Durante a quinta semana de desenvolvimento, toda aquela porção da vesícula uterina que não foi incorporada ao embrião, ou seja, aquela vesícula que eu mostrei para vocês na semana passada, que estava do lado de fora do embrião, ela ainda vai permanecer conectada a essa região do intestino primitivo médio. E essa conexão dessa estrutura, né, que é a vesícula vitelínica, que está externa ao embrião, com o embrião, ela é feita a partir do ducto vitelínico. Então, o ducto vitelínico, ele vai ser essa região que vai fazer a ligação e, consequentemente, transportar o que o intestino primitivo médio está produzindo de excreta para a vesícula vitelínica, né? Então, a imagem mostra aí uma vesícula vitelínica externa, né? E a região de ligação aí das estruturas, dos vasos do intestino primitivo médio, tá bom? E aí, futuramente, todas essas estruturas vão auxiliar na excreta propriamente dita. Aqui, a gente já tem, né, mais ou menos por volta aí da quinta semana de desenvolvimento, a formação daquele mecônio que a gente falou na semana passada. Por quê? Porque aquelas estruturas internas dos canalículos biliares lá já foram retiradas e, consequentemente, foram excretadas. Então, aqui o mecônio ele já está sendo formado em uma maior quantidade, maior resistência, né, consistência, desculpa. E aí, por conta disso, a gente já precisa ter um desenvolvimento mais rápido dessas estruturas relacionadas à condução dessa excreta para fora do embrião, porque ele não pode ficar dentro do embrião. Certo, cara? Você quer perguntar alguma coisa? Tá bom? E aí, pessoal, à medida que esse intestino primitivo médio vai crescer e se alongar, nós teremos a formação da alça intestinal primária. Então, conforme esse intestino primitivo médio vai se desenvolvendo, esse embrião começa a desenvolver agora as estruturas do sistema digestório que vão ter, propriamente dita, a função de formação das excretas. Né? Então, é lá nas alças intestinais que a gente vai ter absorção de água, a gente vai ter absorção de nutrientes, tanto micronutrientes quanto macronutrientes, né? De todo aquele bolo intestinal que está sendo formado. E aí, lá no final dessas alças intestinais, nós já teremos o resultado da excreta, que são as fezes propriamente ditas. Então, durante todo esse processo de desenvolvimento do embrião, pessoal, eu ainda não tenho formação de fezes
Por quê? Porque o embrião não está se alimentando de alimentos macroscópicos, né? Ele está se alimentando, ele está recrutando, na verdade, nutrientes do sangue materno. Então, o bebê, quando ele nasce, a gente até conversou sobre isso na semana passada, né? Que eu perguntei para a Gisele se quando o filho dela nasceu, se as primeiras excretas eram esverdeadas, né? Por quê? Porque essa primeira excreção do bebê, do recém-nascido, vai ser o quê? Esse mecônio que ele ingeriu juntamente com o líquido amniótico, tá bom? Então, só depois que o bebê recém-nascido começa a se alimentar de leite, é que ele vai começar a produzir essa excreta a partir de um bolo alimentar, um bolo fecal que a gente chama de, certo? Isso. Tanto o meu gato são as alças intestinais onde a gente vai ter as excretas sendo formadas, bom? Do piperino, ele faz a ligação da vesícula piperina que está externa ao embrião com o intestino médio ou o intestino primitivo médio do embrião. Então ele transporta o que o intestino primitivo médio produz para fora do embrião, que é lá na vesícula piperina. Ok? Alguma outra dúvida? Não? Aí aqui eu coloquei uma informação interessante, que essa parte cefálica dessa alça intestinal primária vai desenvolver a parte distal do duodeno. Então vamos lembrar uma coisinha que a gente aprendeu semana passada. Lembra que a última estrutura formada pelo intestino primitivo anterior não era a porção inicial do duodeno, que é aquela que está ali, ó, em contato com a porção final do estômago? Lembra? Como que chama essa porção final do estômago que está em contato com a porção inicial do duodeno? Piloro, né? Então, esse é o nome da região do estômago. O nome da porção é porção piloro. Onde que o mecônio ele é liberado? Na bosta. Não, sim, mas onde é que ele... É no líquido amniótico? Como? É no líquido amniótico ou não? Não. Aqui, ó. Ele é restante endodérmico eliminado durante a mecaninização do sistema digestório, associado com líquido amniótico deglutido. É porque ele deglute, não é que é lá. É o líquido amniótico que o bebê deglute. Que ele engole, no caso. Pelo feto e pela bíblia contém bilirrubina, que aí mistura em forma mecânica. Sim, mas depois esse mercúrio ele é Gente, liberado não aonde? lembra, é a Onde o bebê vai ter porção excretando? piloro. Liberado pelo Tá? para o líquido amniótico, o qual se torna levemente turvo. Aí agora tá a minha dúvida, porque durante a gestação o bebê ele acaba ingerindo o líquido amniótico. Então, Mas como que ele vai ingerir se tem mercúrio? Aí, pessoal, então, E a como tosse? é lá no final do intestino primitivo anterior que se forma a porção inicial do duodeno, então a primeira estrutura sequencial formada pelo intestino primitivo médio é a porção distal do duodeno, né? Então, o duodeno é a porção mais iniciática do intestino delgado. E é muito interessante, né, para quem foi no futuro da área de clínica médica, da gastro, o duodeno é a região do intestino onde nós temos maior quantidade de ulceração formada. Alguém consegue imaginar por que é no início da porção intestinal que a gente tem muitas úlceras sendo formadas? É a parte que tem mais... Presença do suco gástrico. Né, o estômago vai produzir 1 quilo, um bolo alimentar acidificado para quebrar macronutrientes. E aí, a partir do momento em que essa estrutura é formada, ela é logo encaminhada para o duodeno. E além da acidificação desse bolo alimentar, a gente também tem a rapidez, a pressão com que esse estômago vai se contrair para jogar esses alimentos dentro do duodeno. E aí, consequentemente, essa pressão, essa força pode retirar parte do muco protetor do duodeno
E aquela região tecidual vai ulcerar, formar uma úlcera. Tudo bem? Então, alguém aqui já teve úlcera de duodeno? É muito interessante do ponto de vista clínico, porque ela tem uma característica sintomatológica muito importante, que é o vômito. Né? O indivíduo que tem úlcera gástrica no estômago, ele não tem estímulo de êmese. O indivíduo que tem estímulo de êmese associado à úlcera, a gente sempre faz uma associação de uma úlcera duodenal. E é batata, o indivíduo come e ele tem um estímulo de vomitar. Ele come, ele tem um estímulo de vomitar. No duodeno. É muito característico. A úlcera gástrica geralmente não tem essa característica clínica. Vomita só o suco gástrico, só o que está dentro do estômago, porque já passou o alimento pro duodeno. E aí a porção pilórica tem um esfíncter muito forte, então é muito difícil voltar alimento pro estômago durante a êmese. Então o indivíduo, ele vomita o quê? O que sobrou lá dentro do estômago. Então geralmente é um pouquinho de suco gástrico. E... Uma pergunta, quando ele é liberado no líquido amniótico, parte dele, sim. Parte dele, tá. Só que aí minha pergunta é, durante a gestação, o bebê, ele meio que ingere... Ele ingere. Ele ingere líquido amniótico, mas tem mercúrio, é tóxico. E aí? Sim, só que aí tem uma questão seguinte. O bebê, durante o desenvolvimento de várias dessas estruturas, ele está ingerindo líquido amniótico. Só que enquanto ele ainda ingere líquido amniótico, eu não tenho grande quantidade de mecônio sendo formada, porque ele ainda está no processo inicial de formação do sistema digestório. Quando ele já tem mecônio sendo formado em grande quantidade, já se formam tampões na região da cavidade oral e da cavidade nasal para impedir que esse líquido amniótico cheio de toxinas entre, porque não é só o mecônio que está sendo liberado lá, a urina também está sendo. Lembra? Então aí com o passar do desenvolvimento, esse líquido amniótico ele vai ficando mais tóxico. Só que aí também a placenta vai ter uma camada estrutural lá que vai ajudar na purificação desse líquido amniótico, mas ela não purifica ele 100%. Turbo, né? Isso. Aí, no passar do tempo, devido a aumentar a velocidade dele, aí vai criar os tampões. Isso, vai criando os tampões, porque aí o pulmão já vai estar formadinho, não pode ficar entrando líquido lá dentro, o intestino já vai estar todo formado, não pode ficar entrando líquido amniótico lá dentro, porque senão ele vai ter o estímulo de estar sempre produzindo mecônio, e aí pode ser que ele produza muito excreto, e isso não é interessante. Eu lembro que a professora de fisiologia, eu acho que ela falou que eu até utilizava o líquido amniótico para poder começar a estimular até a respiração, alguma coisa assim. Porque já começa a comprimir a região externa. Quanto maior o bebê vai ficando, mais o líquido vai pressionar as estruturas. E isso auxilia na formação, por exemplo, da queratinização da pele. Isso ajuda, por exemplo, no estímulo de formação do tônus muscular, né, para o músculo começar a já ficar mais ligado, né, mais ativo. Então isso ajuda sim. Só que a nível intra-abdominal, lá enquanto o bebê está dentro do útero da mãe, ele ainda não respira com essa quantidade de força não. O pulmão ele só fica flutuando lá, assim, flutuando pela diferença de pressão, porque lá dentro ainda tem muitas estruturas cavitárias que são fechadas. Porque lembra quando o bebê nasce, o choro não estimula a expandir o pulmão, a abrir as estruturas respiratórias? Entendeu? Beleza? Eu não sabia que o choro estimulava. Não necessariamente. A maioria das. Ou seja, se o bebê tem que chorar, se ele não chorar, tá errado. Atuando no processo de digestão dentro do sistema digestório, ele só tem as suas estruturas produtoras prontas. Então, as células que produzem o ácido clorídrico já vai estar formada, as células, o glândula que vai liberar amilase salivar já está pronta. Tem que dar uns tapas nele pra chorar. Não tem um estímulo de liberação. Pra poder abrir os pulmões quando nasce. Então, no início só tem a formação bem bonitinha da camada. Hoje em dia você tem que pedir pra chorar, você não pode dar mais tapinha não. Chora aí, por favor. Começa a se alimentar, aí todas essas células e glândulas já são estimuladas a liberar as suas secreções. Tá, porque lembra que a gente falou que o mecônio era formado pelas células daquele de recanalização que é lá na glicose, né, lá no pulmão. Nós tínhamos o líquido amniótico que o bebê já está ingerindo, o embrião. Associado a isso, nós deixamos a bilirrubina, lembra? Que dava essa característica esverdeada. A gente falou sobre como o mecônio era formado.
E aí você está falando aí, durante determinada etapa do desenvolvimento, o bebê se ingere mecônico. Na etapa final do desenvolvimento, ele já para de ingerir microbiota. Aí ele já para de ingerir microbiota, porque vai ser formado, vão ser formados tampões na região nasal, para evitar que essas coisas que tem no plano microbiano, porque esse líquido já vai estar e ali eu tenho que ter conta, eu ainda tenho que ter. Entendeu? Bem? Beleza? Alguma outra dúvida, pessoal? Qual o hormônio que vai destruir os tampões? Não, não é um hormônio. Não. Quando ele não, do bebê não. Quando ele nasce, né? Quando ele passa para fora do canal vaginal ou ele é retirado das estruturas por parto cesariana, na hora que ele entra em contato com o ar do ambiente, o ar já faz, por diferença de pressão, a atmosfera já vai puxar os tampões para fora, só que eles já são mais fluidos. Por quê? Porque quando o bebê entra em trabalho de parto, a mãe começa a liberar alguns hormônios, né? Por exemplo, a ocitocina, que vai ajudar na expulsão do bebê. A ocitocina já começa a agir nessa diminuição. Ele vai ficar mais fluido. Isso. Por que serve a ocitocina para nós? Ajudar Na hora do parto é para ajudar na expulsão. Então ela vai ativar a musculatura lisa do útero para ajudar na expulsão do bebê. E usando com droga? Não, aí depois quando você não tá gestante, aí ele tem uma outra função, porque ele também é um hormônio sexual. Ele aumenta libido, secreção de Se é ocitocina, não é possível. É mesmo? Deixa eu ver. Manipulado? É mesmo. Tecnologia não. Deixa eu ver, mas... Ele tá comendo pra você fazer. Mas não tô fazendo tratamento, eu tô falando ocitocina. Eu vou mandar fazer também. Não, moço, quem Tem tá... outros? Quem... Eu não vou virar aqui, não? Ah, não, moço, isso aí é pra libido. Você vai ficar tarado aí na sala de aula. Deixa eu ver. Acho que você... Ah, de limão mesmo. Isso aí na gestação ajuda na ejeção. Isso aqui na gestação ajuda na ejeção de leite, na contração. Quando a mulher, por exemplo, tá com muita... ainda não dilatou o suficiente, mas o bebê já tem que nascer, aí tá com ocitocina nela, que é pra ela dilatar. É igual... Tem muita ocitocina em gado leiteiro. Em quê? Gado leiteiro. Por quê? Antes de tirar o leite, tipo, 2 minutinhos pra tirar o leite, pra abrir a ocitocina, pra aumentar a produção de leite. Ah, não sabia não. Ó, 2 minutos antes ou depois de tirar o leite? Antes de tirar o leite. Aí tu tá com a ocitocina, Aumenta a produção de leite. e aí tu tira. Dá na veia. O Alexandre fez chamada da outra aula já. Gente, e aí, beleza. Parte de alta aula? Além da porção distal do moderno, essa alça primária cefálica vai ajudar na formação Já do faz tudo jejum sozinho, não? e da parte do Sei, hígado. a menina falou Ou seja, as estruturas sequenciais do intestino. Então, a partir da porção distal do duodeno até parte do hígado, eu tenho o estímulo de desenvolvimento gerado a partir do intestino primitivo médio em sua alça primária cefálica, mais alta, mais próxima da região do intestino primitivo anterior. Nossa, você falou muita coisa agora. Eu só estava falando, só repetir que quando eu tenho o início da formação da parte final do duodeno, sequencialmente ele já vai introduzir o auxílio para a formação daquela parte lá do jejum e do hílio, a parte inicial do hílio. E tudo isso acontece por desenvolvimento a partir do intestino primitivo médio, na sua porção cefálica da alça, ou seja, a mais alta.
a mais próxima do intestino primitivo anterior, tá bom? A alça vai formar a alça primitiva, tá? Gente, só para ficar bem claro, a alça primitiva não tem as estruturas definidas igual no intestino formado. Então, o que está sendo falado ali é que a partir dessa alça primitiva, as etapas de desenvolvimento subsequentes são para a formação das estruturas que a gente já tem. O duodeno, o bebê já nasce com ele pronto, o jejum a mesma coisa e a parte inicial do milho também. O intestino médio, gente, lembra? O intestino primitivo médio era uma porção bem pequena do embrião. Então ele forma uma região mais iniciática do intestino, das alças intestinais. Tudo bem? Beleza, Sara? Tudo bem, Maria? Então? Isso, a mais alta, mais próxima. O intestino primitivo, tá? Aí, e aí, pessoal, a parte, caudal, ou seja, a parte final dessa alça primária vai originar o quê? O restante do ilho, o apêndice. Alguém lembra o nome dessa estrutura? O apêndice. Apêndice o quê? Vermiforme, né? Apêndice vermiforme. Eu tô falando isso pra vocês porque eu já vi em questões de provas aí de concursos, apêndice secal. Isso não existe, tá? Isso é peguinha de concurso. O nome, vermiforme. De verme. Apêndice vermiforme, ok? De verme. Alguém sabe a função do apêndice? Inflamar. Não tem função nenhuma. Tem função sim. A imunidade. Imunidade, Exatamente. leucócito. Não tem lógica. Não vai. Mas eu vou falar, durante o desenvolvimento, o apêndice é importantíssimo. Inclusive, tem uma questão na prova sobre apêndice, tá? Por que o apêndice vermiforme é importantíssimo? Porque quando ele é formado, eu vou ter acúmulo dessas excretas lá dentro. E esse acúmulo dessas excretas que estão sendo formadas, por exemplo, o mecônio, vai induzir a proliferação da microbiota intestinal. Então, no desenvolvimento intestinal, o apêndice vermiforme tem essa função importantíssima, que é auxiliar na proliferação da microbiota intestinal. Consequentemente, lá no embrião eu já estimulo a resposta imune e eu estimulo o povoamento, né, dessa microbiota na porção interna do intestino. Então ele é importantíssimo. O que é essa microbiota? Lembra que no nosso corpo a gente tem vários grupos de bactérias que auxiliam na nossa defesa? A gente tem na pele, do corpo todo. E aí a gente chama todo esse grupo de bactérias de microbiota. Não, leucócitos são células de defesa. Não, a bactéria não é célula de defesa. O que eu disse é que a microbiota, ou seja, esse conjunto de bactérias, vai estimular que esse sistema imune, que esses leucócitos comecem a funcionar. Porque bactéria da microbiota é boa pra gente. Só que ela é boa por quê? Porque ela estimula o sistema imune a ficar sempre ativo. Porque quando a gente toma remédio que causa imunossupressão, você pode ter várias infecções por conta que essas bactérias vão se proliferar exageradamente. Que é o que acontece, por exemplo, em casos de tratamentos neoplásicos, indivíduos que têm HIV em grande quantidade. Tudo bem? Beleza? Foi o que eu mais sofri no Foi. tratamento de É muito comum. Candidíase, disbiose, que é quando causa diarreia porque mata as bactérias do intestino. Queimada, igual frio. Exatamente. É bem complicado. Tudo bem, pessoal? Oi? Ô, Vinícius, O adulto não. Depois que a gente nasce, ele vai ser apenas um local onde vai ter armazenamento de fezes. Só que ele já não tem esse papel tão estimulador, por quê? Porque a nossa microbiota já está formada. Então as bactérias que já estão lá conseguem se reproduzir e manter a sua colônia de maneira adequada. Então ele também não vai estimular em grande quantidade o sistema imune. Mas lá dentro do útero, esse bebê não tem contato com bactéria, é um lugar estéril. Então é quando ele forma essa microbiota, aí ele começa a ter
o seu sistema imune desenvolvido. Mas depois que a gente nasce, não tem problema. Por isso que quando inflama, você pode tirar, né? E não vai ter consequência nenhuma. Beleza? Dúvidas? Gente, então tá. Todas essas estruturas aqui, então, ó. O restante do ilho, o apêndice vermiforme, o cólon ascendente e grande parte do cólon transverso serão formadas a partir dessa porção caudal da alça intestinal primária. Ok? Então, se eu estou falando de partes do intestino, obviamente elas serão formadas a partir de alça intestinal primária. Certo? Beleza? Então tá. Então me responda uma coisa, talvez esteja lá na prova, né, Tainara? Qual que é a principal diferença entre as estruturas formadas pelo intestino primitivo anterior e pelo intestino primitivo médio? Nossa, que pergunta difícil. Gente, intestino Qual que é a primitivo diferença? anterior formou alguma estrutura de absorção? Alguma estrutura intestinal? Não, o intestino primitivo anterior não formou as estruturas da cavidade oral até o estômago, pâncreas, não sei das quantas, fígado, vesícula biliar. Alguma dessas estruturas faz absorção? Então, qual que é a principal característica entre as estruturas formadas pelo intestino primitivo anterior e pelo intestino primitivo médio? A função de absorção. Essa é a principal diferença. Né? Por quê? Porque as estruturas do intestino médio, elas vão ter essa característica de intestino, que tem uma característica funcional de absorção. Gente, intestino secreta alguma coisa nas excretas? Não. Que a gente aprendeu lá no rim, porque algumas etapas do rim tinha excreção para dentro da urina, né? E nas fezes, o intestino secreta alguma coisa ou excreta alguma coisa lá naquele bolo fecal que está sendo formado? Ele absorve água, ele absorve macronutrientes, absorve gordura, mas ele não secreta muco. O muco ele secreta não é para ser um componente das fezes, é para ser um componente protetor da camada mais externa, que é a camada mucosa do intestino. Então, ele não secreta. Então, até hoje não se sabe se realmente o intestino faz isso, porque ele não tem essa função de secretar componentes para as fezes. Ele tem função de absorver componentes do sistema gastrointestinal, do bolo fecal que passa dentro do sistema gastrointestinal. Acredito. A aula parece tão fácil, né, Gisele? Aí chega na prova, aí todo mundo despreparado no início. Agora, meu filho. Mas você foi bem morto? Mas esse muco, ele não é para ser Mas passou? formado nas fezes. A gente libera o muco nas fezes. E célula, Mas passou? não era para ser isso. O muco, ele está ali Peguei com uma média. camada protetora. Igual a gente viu. Não, mas pegou média de 30? Não. 26 e meio. Vai ter que dar uma rochada. Célula tá de meio. Célula tá com 40, eu acho. Pois é, e eu tô bem morto com uma célula. Célula eu tô com 28, hoje eu tô com 47. Célula eu tô horrível. Aí ele vai passar um trabalho valendo 5. No início. Foi o que as meninas falaram, né? Ele vai passar um trabalho valendo 5. Quem fala é 10. Isso aí, eu só errei uma da discursiva.
Da discussão não, dos objetivos da recuperação. A partir da parte final até aquela parte que a gente tem o ponto do certo, é tudo intestino. Isso é formado a partir da estrutura que é o intestino, o intestino, né? Então, quando eu perguntei qual era a diferença das estruturas formadas pelo intestino inferior e pelo intestino médio, é essa capacidade funcional de absorção. As estruturas do intestino e do intestino médio são as ele vai da boca até a porção inicial do duodeno, né? Mas o estômago é a última grande estrutura formal. Tudo bem? Aí ele não tem função de absorção, pode quebra das macromoléculas. No intestino médio a gente tem a formação dessas alças que não. Aí ele já tem essa função de absorção. Então a diferença ela é quanto à função dessas estruturas. Peraí, só um minutinho. Tá bem aqui. Não tá? Aqui também tá de boa. Não gosto de ficar do lado. Mas é bom que você pode ver. Os lados é caro, coisa de pasta. Nossa, eu tô gravando. Eu tô ficando velho. Meu Deus, né? É sério, eu tô com mais disposição pra ficar estudando. Jesus. Mas assim, cara, eu já derrubou o portão do meu prédio lá. Bateu o carro, derrubou o portão. Fingido? Dá umas 3 semanas. Você tá mentindo? Ela parece uma princesinha, né? Não parece? Você parece uma princesinha. Fiona. Pô, velho, tô querendo trocar de carro. Vai pegar outro carrão. Pegar o quê? Meu amigo, depois que eu bati um poste. Depois que eu bati um poste, bati no muro. Eu nunca mais quis saber de carrão, mas.
Olha lá. E ela pagou? Isso é o quê? 6 e 7 da manhã. Isso é o que? A filmagem da câmera? Só cara desse menino. 6 Essa anos. foto foi ruim. Federação. Porque você mandou pra tirar foto, dela, tirou o dedo. 6 e 7. Tem outra foto, não? Fala assim, não deu pra... Ah, esse não tem. Só se tipo assim, for Mas eu quero gravar com ele. Vou dar uma olhadinha. Por que você não morre? Gente, alguma outra dúvida? Aqui, pessoal, aqui eu coloquei uma imagem onde nós temos o processo de formação das alças intestinais propriamente dito, né? Então, aquela alça intestinal inicial, ela, ou primitiva, ela vai passar por várias etapas. Então, se vocês notarem, inicialmente, essa alça intestinal está em contato com uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Por quê? Porque esses vasos sanguíneos vão levar nutrientes e oxigênio para que as células desse embrião comecem a